Oiê, vamos falar de Opúsculo Humanitário? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder entender um pouquinho mais da obra de Nízia Floresta chamada Opúsculo Humanitário, eu vou fazer aqui um resumo da ideia do que a gente tem de cada um dos capítulos, uma visão também do contexto histórico ao qual é inscrito, a relação com o presente. A gente vai fazer também algumas leituras dos trechos a respeito dessa obra e eu vou falar depois o que eu achei da leitura desse livro. Opúsculo Humanitário é um livro meio diferente do que eu tô acostumado a fazer de resumo, até porque quando você for ver do que eu faço, são geralmente livros de literatura, ou eu vou falar de uma narração, ou de uma ficção. Aqui nós temos textos no sentido mais do que a gente apresenta um ponto de vista e que argumentam. Isso vai fazer também até o grande ponto, né, de ser um opúsculo, porque vai ser mais ou menos o que a gente tem no gênero textual, que é parecido com um tratado que vai falar sobre um tema em suas diversas especificidades que vai fazer com que uma pessoa precise ter um domínio amplo. A gente vai perceber ao longo da obra que vai se tratar sobre economia, política, artes sociais, filosofia. Então, não é um livro raso, muito pelo contrário, é um livro que tem muitas referências, muitas falas e até mesmo artes de que a gente vai ter de ideias culturais de outros povos e de outras partes históricas que fazem com que a gente tenha, então, uma narrativa diferente de se analisar. Lógico que se você quiser ver tantas minhas anotações a respeito desse livro e ver o que eu resumi de cada um dos textos, você pode encontrar o link aqui embaixo do vídeo ou você pode escanear esse código que é aqui na tela com a câmera do celular para você poder acompanhar as minhas anotações. Dionísia Gonçalves Pinto, ou se não com seu pseudônimo Nízia Floresta Brasileira Augusta, nasceu na cidade de Papari, que inclusive hoje em dia leva o seu nome, ou seja, a cidade de Nízia Floresta, e inclusive faleceu no ano de 1885 aos seus 74 anos. Estou vendo de 1810 a 1885. Nós vamos ter que ela vai ter vários posicionamentos aos quais a gente pode talvez meio que traçar um paralelo do que a gente vai ter com a educação hoje em dia. Ela foi jornalista, foi escritora, foi diretora e inclusive uma pessoa muito participativa no que se fala dos direitos da educação da mulher e também de ideias abolicionistas e também a favor dos indígenas no Brasil. A gente vai ter muitos do seu texto e muitas das suas falas muito presentes numa ideia do que a gente vai ter, que até hoje em dia a gente se pergunta se a gente vai ter como que essa mulher de repente ela some, né? Então, de uma forma muito sistemática, se vai se tirando as mulheres da literatura brasileira e também da sua importância histórica para poder prevalecer os homens. Então, nós temos Nízia Floresta como sim, uma pessoa muito importante. Agora, como que é organizado esse texto? A gente vai ter que o Opúsculo Humanitário é uma coleção de 62 textos publicados no ano de 1853, ao qual foi publicado periodicamente pelo Diário do Rio de Janeiro e também depois no periódico O Liberal. Esses 62 textos não foram feitos de uma vez só, então existiu uma certa passagem temporal entre um e o outro, que a gente vai ter então um desenvolvimento a respeito do assunto. Então a gente pode mais ou menos relacionar como se fosse um folhetim, ao qual nós vamos ter então esporadicamente informações a respeito da educação da mulher. Então, mesmo que a gente passe para poder falar da mulher indígena, ou se não fala do como a gente tem a educação da mãe de casa ou dos pais em relação às filhas, todos eles giram em torno do mesmo assunto, que é a educação da mulher. Diferente dos outros vídeos que eu faço ou uma coleção dos capítulos para poder fazer um resumo, ou se não que eu falo de cada um capítulo inteiramente, eu acho que é praticamente impossível falar de cada um dos textos, dada a forma que essa obra se organiza. Por quê? Porque a gente vai ter que muitos dos textos retomam informações a respeito de outras ideias já trabalhadas, ou se não, a gente vai ter um outro assunto que é introduzido e que inclusive retoma a informação de outros textos anteriores. Então aqui, a minha intenção vai ser dividir em 8 partes. Quais serão elas? Vão ser mais ou menos dos tópicos que são discutidos e que inclusive vai ser a numeração de cada um deles. Então,
Do 1 ao 5, que vai se falar da antiguidade e a relação com a educação da mulher. Do 6 ao 17, da era moderna na época, né, não hoje em dia, mas a época de 1885, da que a gente vai ter da publicação da obra. E aí a gente vai ter, então, depois, do 18 ao 24, da herança de Portugal no Brasil com os costumes. Do 25 ao 38, do sistema e legislação da educação no Brasil, para poder lembrar que a educação era permitida na época. O problema é que existiam muitos artifícios para que se tornasse cada vez mais difícil a educação feminina. Vamos ter do 39 ao 51 a moralidade e a hipocrisia das famílias brasileiras. Do 52 ao 54, uma análise dos ricos e dos pobres no Brasil. Do 55 ao 57, o clero, que é a igreja no Brasil. E vamos ter, então, a mulher indígena no Brasil, do 58 ao 61, que é uma coisa bem inédita e muito diferente do que a gente vai ter, por exemplo, de Gonçalves Dias, que vai trazer essa figura idílica do índio como se fosse um cavaleiro medieval. E, por fim, o capítulo 62, que vai ser um resumo geral de toda essa obra. Podemos pensar, então, mais ou menos que seriam 7 partes e um resumo. Só que a educação da mulher era proibida na época da escrita de Opúsculo Humanitário? Muito pelo contrário, nós tínhamos de fato que existia a educação para a mulher no Brasil nessa época, e nós vamos ter até exemplos de outros países que também faziam o mesmo, só que o grande problema é que existia uma certa limitação, não só pelo fato de quem iria ensinar, mas também o que era ensinado. Nós vamos ter também uma máxima da época dizendo que o melhor livro é a almofada e o bastidor, sendo essa ideia de que a mulher ela serve para ficar costurando e ficar em silêncio. Nós vamos ter então o Opúsculo Humanitário escrevendo sobre essas dificuldades que vamos ter de melhorar a educação, dos que a gente vai ter das vantagens da educação feminina serem aplicadas no Brasil. Então, apesar de a gente ter essa temática a respeito de como nós temos problemas no sistema educacional feminino no Brasil, a gente tem que sim, a educação feminina existia, mas ela tinha muitos problemas. Alguns conceitos são importantes da gente entender, sendo o primeiro deles que educação é, ou se não é praticamente um sinônimo, ou que a gente vai ter praticamente da mesmo valor de religião. Nízia Floresta vai sim ser cristã, católica, que em muitos dos textos a gente vai ter com várias vezes isso ficando até um pouco óbvio que ela está falando sobre o que ela acredita, mas é perceber também que essa educação, ela se parte por preceitos morais. Muitas das vezes a gente vai ter então esses valores sendo colocados como que a gente vai ter da hipocrisia da época. Então a gente falando dos valores da família, falando dos valores do trabalho, a gente vai perceber até mesmo que esses valores são até meio que diferentes do que a gente tem de hoje em dia quando a gente fala de alguém que é cristão ou alguém que é católico. Então ela fala muito do favor de a pessoa trabalhar, da pessoa ser ocupada, ela ser útil para a sociedade e também pela família. Então, ao longo do que a gente vai perceber, a gente tem que muitas das vezes você precisa ficar percebendo, será que ela tá falando de educação agora? Será que agora ela tá falando de religião? Será que ela tá falando dos dois ao mesmo tempo? Uma outra coisa importante também é que as falas às vezes são meio contraditórias. Estamos falando de um texto que não foi composto de uma vez só. A da situação de que Nízia é uma pessoa que ela é uma pensadora, viveu em muitos lugares, ela tem muitas referências, inclusive até mesmo o livro abre-se com ela voltando para o Brasil, ela fazendo a sua escola, a qual se chama Augusto, por conta do pensador Augusto Conte, mas também que ele era uma pessoa que também trocava cartas com ela, fazia com que se tivesse então esses pequenos problemas. Esse gênero do opúsculo faz com que a gente tenha um certo problema, que é a gente ter que o jornal ele abre essa possibilidade de se falar muito da sua opinião. Então a gente tem de fato muitos exemplos dos outros países, temos também até dados que aparecem nesses textos, mas não podemos esquecer que ainda assim, como tem uma passagem de tempo, pode ser que ela tá aplicando a sua opinião, ela também tem sua visão como profissional, mas é perceber que mesmo com conta de um ano, dá para poder mudar de muitas opiniões a respeito de algumas coisas. Então é por isso que eu acredito que, apesar da lei escrevendo semana por semana, que poderia talvez ser talvez o tamanho do tempo que a gente teria de um texto para um outro, dá para poder mudar muita coisa e até mesmo se arrepender de coisas que escreveram no começo. E uma coisa importantíssima é que o feminismo que temos atual, ele não dá para se comparar com o que temos dessa obra. O feminismo dessa época
época, nós estamos falando então desse valor da Nízia Floresta de criarem-se melhores esposas e melhores mães para poder termos uma melhor sociedade e temos também essa companhia igual aos homens. Nós não podemos comparar porque a gente vai ter tanto as leis diferentes, a dinâmica de sociedade diferente, então a gente não está falando tanto da relação do que poderíamos ter do feminismo que temos hoje em dia. Mas é interessante perceber que por a gente ler essa obra, a gente precisa fazer com que a gente aplique em literatura essa coisa de o que tem de diferente de quando essa obra foi publicada e o que temos de hoje, e até inclusive o que mudou e o que não mudou e era para ter mudado ou não era para não ter mudado. Na primeira parte, nós vamos falar do capítulo 1 ao capítulo 5, ao qual vamos abordar a respeito das sociedades antigas e a sua relação com a educação da mulher. Nízia vai chamar o país brasileiro clamando pela educação da mulher e sua renovação, colocando ela como base e também até mostra de que, como isso é uma prova de que muitos países com muito poder, como por exemplo países da Babilônia e países que tinham até na Ásia, que tinham muito poder, muito dinheiro, mostrando que uma das coisas que era inevitável em todos eles era de perder o seu território e o seu poder, porque a educação da mulher não era aplicada e também de que faltava a Deus. Até mesmo se faz uma comparação do que nós vamos ter do Egito, colocando ele, inclusive, que esse grande problema que se tinha a beleza da mulher do Egito, que realmente era um fato, mas ficava por isso só. Eles se armavam com muitos povos, tinham muito dinheiro, mas continuavam-se praticamente incultos, fazendo com que isso fosse um problema na sua base para poder estabelecer o seu poder e a sua longevidade. Se a gente tinha então no Egito essa mulher que era sempre inculta porque era mais fácil de dominar, nós vamos ter na Grécia a mulher participando ativamente da sociedade e inclusive sendo parte importante nas partes do trabalho. O grande problema que vamos ter de que, mesmo que se tiveram esses filósofos, mesmo que tiveram pensadores e muitas contribuições da Grécia Antiga, o grande problema fica na parte do paganismo. A falta da crença em Deus vai fazer com que esse povo se perca na história. A gente vai perceber até mesmo que temos de referência dos estudos da própria Nízia Floresta, quando ela vai nomear também os romanos, falando que eles também tinham esse outro problema que era não querer se igualar às mulheres e querer sempre fazer com que elas fossem subjugadas, e até mesmo que tivessem exemplos de mulheres que eram muito bem colocadas na sociedade e eram exemplos de mulheres de fé. O que vai acontecer é que ou se não faltava uma boa instrução, ou se não faltava-se controlar essas mulheres que não eram bons exemplos, como a gente vai ter as Messalinas, as Túlias e Agripinas, que faziam com que esses romanos tivessem esse problema, que era ou eles queriam controlar demais, ou se não faltava instrução para essas mulheres. E assim que temos então essa finalização dessa ideia de que como temos o posicionamento da educação da mulher como um barômetro de como temos também o progresso dessas nações. Se a gente vai ter elas sendo cada vez mais subjugadas e cada vez mais negadas, esses povos possuem a tendência de se perderem na história. Nós vamos ter que cada vez mais os bárbaros do norte e inclusive também os selvagens do sul vão se perdendo porque não possuem essa crença e os grandes nações que poderiam se dar como exemplo não seguem o que a gente vai ter dos preceitos cristãos. E aí que se perde, então, esses exemplos de nações que deveriam valorizar a educação da mulher. Então, só para a gente poder ver como que começa essa obra, a gente poder ter mais ou menos uma noção de como a gente vai ter essa temática de opúsculo humanitário, vamos ler aqui o primeiro texto que apresenta-se dessa obra. Enquanto pelo velho e novo mundo vai ressoando o brado emancipação da mulher, nossa débil voz se levanta na capital do Império de Santa Cruz, clamando, educai as mulheres. Povos do Brasil, que vos dizeis civilizados, governo, que vos dizeis liberal, onde está a doação mais importante dessa civilização, desse liberalismo? Em todos os tempos e em todas as nações do mundo, a educação da mulher foi sempre um dos mais salientes característicos da civilização dos povos. Na Ásia, esse berço maravilhoso do gênero humano e da filosofia, a mulher foi sempre considerada como um instrumento do prazer material do homem, ou como sua mais submissa escrava. Assim, os seus povos, mesmo aqueles que atingiram ao mais alto grau de glória, tais como os babilônios, ostentando aos olhos das antigas gerações suas admiráveis muralhas, seus espessos e soberbos jardins, suas colunas de pórfiro, seus templos de jaspe com os cimbórios de pedras preciosas, elevando-se às nuvens, obras que até hoje não têm podido ser imitadas.
Esses povos, tão poderosos dizemos, permaneceram sempre em profunda ignorância dessa civilização, que só podia ser transmitida ao mundo pela emancipação da mulher, não conforme o filosofismo dos socialistas, mas como compreendeu a sabedoria divina, elevando até a si a mulher, quando encarnou em seu seio o Redentor do mundo. As Déboras, as Semíramis, as Judites se mostraram embalde, atestando aquela graça de que tocara Deus, permitindo-lhe revelar aos homens alguns de seus mistérios. Estas, uma razão esclarecida, uma coragem rara, que provavelmente já então não ser a mulher, somente destinada a guardar os rebanhos, a preparar a comida e dar à luz à sua posteridade. Então aqui a gente já percebe então como que a gente vai ter a linguagem, porque a gente não pode esquecer que esse livro foi escrito em 1853, então a gente está falando de uma outra época que temos outras palavras que são utilizadas com muita frequência, então a gente não pode comparar com o português de hoje em dia, falando que é um português muito rebuscado, é um português arcaico, então a gente tem que entender de fato algumas outras palavras, mas aqui fica muito claro. Muitas das vezes a gente vai fazer a leitura desse tipo de texto e muitas informações vão se voltando com muita frequência. Então talvez dê uma certa canseira do que você está lendo, porque tem muita informação que está se repetindo, né? Essa educação da mulher, educação da mulher, educação da mulher, precisa de educação moral, porque a gente tem que, quando foi escrito esse texto, foi de forma esporádica no jornal. Então imagina que toda vez a pessoa precisa abrir aquele jornal e aquilo precisa ser repetido ad nauseam, então precisa ser até enjoar. Então eu acho que isso é uma coisa interessante para se perceber do contexto histórico. E da mesma forma poderíamos ter isso também quando a gente fala das redes sociais, que sim, mesmo que a pessoa viu uma vez só, várias outras pessoas nunca nem viram, então a gente precisa sim desse artifício da repetição. A segunda parte é um pouco mais extensa, então a gente vai do capítulo 6 ao capítulo 17, ao qual vamos falar então da época dos países modernos e suas relações que vamos ter de como eles têm com a educação da mulher se comparada com as mulheres do Brasil. Para essa parte vão se focar então a Nízia em 4 nações, 3 da Europa e 1 da América. Os 3 países da Europa vão ser a Inglaterra, a França e a Alemanha, e o país da América vai ser os Estados Unidos da América. Então a gente vai começar com a Alemanha, falando que a gente vai ter a felicidade da mulher sendo, de fato, os afazeres domésticos. Isso faz com que até mesmo elas se destaquem como grandes mulheres, não só por elas terem o prazer no lar, mas inclusive do respeito aos mais velhos e também ao conhecimento acumulado de outras gerações, fazendo com que isso seja também um contraponto de como os bárbaros do sul continuam sendo incultos, mas também a prova de que tantos grandes pensadores aparecem na Alemanha. Vamos ter agora o que temos a comparação da mulher da Grã-Bretanha, que é a da Inglaterra. Então ela desde cedo já sabe do valor e também da importância da liberdade, ao qual se destaca também dessa educação já sendo muito cedo colocada em casa. Então nós vamos ter essa importância da mulher que possui uma educação dentro do seu lar. E isso que vai destacar as inglesas, porque essa educação que a gente vai ter com os exemplos da rainha, que a gente vai ter da realeza, que vamos ter de outros escritores, e até mesmo de exemplos de escritoras que ela vai colocar, como Jane Austen, Maria Edgeworth, Ingeborg e Hannah More, vão ter esses exemplos, essa educação, ela é colocada como espírito. Então as romanas e as gregas faltavam nisso, porque a educação da inglesa, ela é puramente moral, ela é intrinsecamente ligada com a religião, fazendo com que elas sejam melhores esposas, melhores mães, pessoas do lar. Até mesmo ela vai reclamar de Voltaire, de Montesquieu, que apontavam comentários muito sarcásticos e muito irônicos, o qual diziam que a mulher era objeto apenas de prazer, lamentando essa situação que poderíamos ter de apenas pessoas incultas que poderiam ter esse posicionamento, mas colocar esses dois pensadores, que eles possuem também essa opinião a respeito de mulheres, é muito deturpante. E agora vamos então para a França, que se destaca no que temos da independência e também da liderança, que se não fosse a educação para a mulher, a França seria um país que sucumbiria. E é por isso que, por conta dessa liderança e desse espírito aventureiro e desse espírito indomável, faz com que a francesa seja uma ótima espírito no sentido de ser uma mãe e também do amor maternal. Assim como também a Nízia, ela traz também outros dois exemplos de francesas, as quais são Style e George Sand, e vão mostrar que a dignidade
e também do que a gente vai ter dessa educação moral como base, vão fazer qualquer nação ir para frente. E que se as mulheres não são nem dignas e também elas não são morais, é porque falta esse tipo de educação na casa. Há outro destaque também para a mulher francesa, que ela é muito beneficente, até mesmo porque ela viaja e também interage com países aos quais nem se falam sua língua ou até mesmo se respeitem as mulheres. Isso é uma coisa que se lamenta, Nízia, de até quando que isso deveria ser acontecido, ou até mesmo quanto isso continuaria acontecendo, de como a mulher ela tem que se submeter a esse tipo de situação. Nós vamos ter até mesmo ela colocando que os outros países têm essas vantagens, mas muito ainda precisa se melhorar para a educação da mulher moderna, ou seja, a mulher daquela época. Da mesma forma que se falou na França, que poderia até mesmo ter quem dissesse que traria a educação feminina mais prejuízos do que benefícios, nós vamos ter então a comparação da mulher dos Estados Unidos. Ela vai ter o benefício dos costumes europeus, mas tirando a aristocracia da Europa. Então nós vamos ter o amor às ciências e o amor à educação, aos quais também são culturais da Europa, fazendo com que a gente tenha então esse benefício que é apontado como um avanço de sociedade. E notando esse investimento da mulher no que existe do valor da família, ela não só participa da casa, como também participa do comércio e também participa das ciências e das artes, mostrando como esse país ele cresce por essa participação da mulher. E de forma curiosa, ela vai até citar o livro de Miss Stowe, que é o Cabana ao Pai Tomás, que falaria então dessa forma de que poderíamos ter essa comparação com o evangelho moderno, ou até mesmo desses preceitos que deveriam ser lembrados das novas gerações, de como a mulher deveria se portar e ser instruída. E aí então vai se voltar para o Brasil. O que vai se ter é a lamentação da Nízia Floresta, que não só por esse ponto que ela viajou para tantos outros países para poder conseguir fazer essa pesquisa, mas também ela lê de muitas outras línguas, ela vai lamentar de que Deus depositou todos esses germes para poder fazer com que florescesse essa educação da mulher, mas que a sociedade impede essa educação e esse avanço. O que vai se lamentar e o que vai se dizer de esperança no futuro para que a mulher brasileira possa, no futuro, ter outra participação. Do capítulo 18 ao capítulo 24, nós vamos ter, então, a análise do Brasil com a herança de costumes e também com a chegada da família portuguesa e quais vão ser essas heranças no comportamento brasileiro. Vai haver uma lamentação da autora de querer se ter sempre essa ideia de que a história precisa ser escrita em vez de querer se fazer o bem geral. Vai dizer que nessa mata virgem do qual estamos analisando tanto do Brasil quanto também da educação da mulher, nós vamos ter depois, no futuro, uma terra com muitos frutos a se colherem. Da mesma forma, vai ter essa ideia moralista que a gente vai ter dessa ideia dessa educação como uma forma que poderia atrapalhar o avanço da civilização, sendo que nós vamos ter civilizações mais modernas e mais avançadas abraçando a causa da educação da mulher. Dessa forma, nós vamos ter a análise do Brasil, desde o seu tempo de descobrimento até os tempos atuais, com o qual vai se fazer uma escusa de que não vai se analisar a mulher indígena em específico, porque isso vai ser feito posteriormente. Na época, obviamente, não se sabia exatamente quando que ela ia fazer essa escrita, mas a gente sabe que nos últimos capítulos do Opúsculo Humanitário nós temos de fato essa apresentação da mulher indígena e sua análise dentro da obra. Então, pouco vai se analisar do que se falou do Brasil pelos brasileiros, porque eles escrevem pouco, mas pelos estrangeiros. Faz-se essa lembrança sobre Portugal, que ia procurar glória e fama e dinheiro onde não havia, e esse que era um dos maiores problemas, porque essa fama não ia voltar tão cedo para o país, isso é quando ela voltava, porque deixavam as mulheres apenas para ficar em casa, sem saber se o marido iria retornar, e por fim, fica então essa moral de que os portugueses eram vaidosos, queriam cada vez mais dinheiro, e aí nem deixavam as mulheres participar da sociedade, deixavam elas para casa. Tanto é característica essa ideia do que podemos ter de como se faz da mulher um exemplo da sociedade, que temos então a Públia Hortência de Castro, para poder mostrar que não só nasceram alguns gênios do país de Portugal com essas ideias tão atrasadas, homens, como também de mulheres. Ela vai apontar que Portugal realmente subiu como nação nobre e faleceu, ou seja, caindo no desgosto. Ela vai falar também, inclusive, que o Brasil trouxe tudo de negativo do que teve de Portugal, porque Portugal trouxe essas partes negativas e deixou essa herança para o país. A gente vai ter que não só de grandes homens e gênios se fazem uma nação, mas também destacou o trabalho de
Padre Anchieta e também de Nóbrega, que ela mesma vai citar como verdadeiros apóstolos do cristianismo. E essa sede de ouro que vai fazer com que traga esse chaga não só dos escravos, coisa que a Nísia era totalmente contra que existisse, vai também se falar até mesmo do problema que o próprio Dom Pedro aponta como de quem são as pessoas que vêm para o Brasil saindo de Portugal. Então não dava nem para poder se acreditar realmente no clero que vinha para cá e também das pessoas que vinham também fazer fortuna aqui e também das mulheres que acabaram sendo relegadas para o lar. E vamos ter essas pérolas que vão ficar como diamantes brutos nas famílias patriarcais do Brasil, escondidas em casa. Por fim, o Brasil vivia nesse ego super inflado de Portugal, que vivia de um passado glorioso que não existia mais, e até mesmo a educação e a ciência eram negados aqui no Brasil. Vamos também ter esse problema que parece até mesmo que as pessoas que foram para o Brasil tinham espíritos pior do que os aborígenes ou pior do que os selvagens, que a própria Nísia vai mencionar. Vai se dizer também que mesmo que procurassem educação, iriam até Portugal para ver que em Portugal a educação era negada às mulheres. Então elas se retraíam para apenas ficar para o lar, às vezes fazendo alguns exercícios de costura, às vezes ficando no ócio. A partir do capítulo 25 até o capítulo 38, nós vamos ter uma noção geral do sistema educacional no Brasil. Então a gente vai analisar tanto que temos a educação colocada para os homens, vamos ter da educação também específica para as mulheres, inclusive no que falamos de política, também das pessoas que exercem essa profissão e das instituições de uma forma geral. De uma forma lamentável, nós vamos ter que Nísia vai dizer que as escolas eram praticamente uma cópia do que tínhamos de penitenciárias. Nós tínhamos a situação de que a palmatória continuava sendo normal, assim como também a agressão verbal, e que mesmo que algumas meninas que participassem dessas escolas ficassem isentas de receberem palmadas, elas ainda assim ficavam suscetíveis a assistir pessoas levando palmadas, ou se não, sofriam agressões no sentido de agressões verbais. Então a escola ficava tanto com esses charlatões ou pessoas que tinham decorado um clássico da literatura ou outro, e aí ficava que os pais, por não terem recebido uma educação melhor ou sequer ter recebido uma educação, acreditam que aquele sistema é normal e deixam por assim estar. E assim a Nísia também aponta que é cada vez mais do que a gente vai ter dessa ignorância de um povo, mais fácil é se governar ele. Da mesma forma também do que temos de que a força ela nunca se pode persuadir porque ela só vai criar hipócritas. Nós vamos ter que a sociedade brasileira então nasce dessa hipocrisia a qual nós vamos ter. Então essa limitação sobre a educação da mulher, mas que ao mesmo tempo, se for analisar, eles não querem nenhuma mulher que fique feliz apenas com coisas supérfluas, mas que também retrai as mulheres de participarem ativamente na sociedade como partes integrantes e terem educação. E é por isso que ela vai continuar trabalhando com essa ideia a respeito dessa ocupação intelectual da mulher e também vai denunciar esse falso pensamento de pessoas que preferem que a mulher ela seja valorizada pela beleza, ao qual estão negando apenas pela superfície o seu papel na intelectualidade. E até trazem um argumento de por ela ser mais fraca que ela não deveria se ocupar. E é por isso mesmo que ela não entende que se tem essa parte do físico, por que ela não se ocupa cada vez mais do intelecto? Existe uma lamentação que até mesmo por conta de Platão e de Aristóteles terem utilizado e também terem criado a filosofia, que os homens utilizem a tão pouco, porque eles ficam nesse pensamento de que a mulher ela é objeto de prazer e objeto de beleza, sendo que o papel que deveria ser feito é de que ela fosse bem instruída, de que ela tivesse motivações para criar o intelecto. E aí se analisa essa situação ao qual a mulher ela cada vez mais é incentivada ao ócio e inclusive de que ela tem escravas para poder fazer as suas afazeres do dia em vez de ela mesma poder fazer. Então vai se fazer um regresso e analisar como que pode essa sociedade que paradoxalmente exige da mulher de ser bonita, mas fazer só isso, e fala que não é o lugar dela de ela ter a parte física, porque ela é apenas uma pessoa muito fraca. Ou seja, de como tem essas hipocrisias no sentido de que
tudo encaminha para que a mulher ela possa trabalhar as faculdades intelectuais, mas ao mesmo tempo isso é negado. Então, para poder analisar essa ideia de que não é que se espera que as mulheres tenham um intelecto melhor do que os homens, mas que tenham pelo menos o acesso igual à educação, vai se avaliar então essa situação dos portugueses que vieram para o Brasil e que trouxeram por si só, por agora se tornar o Brasil como um reino e não mais apenas o que a gente teria como uma terra que é dominada pelos portugueses, como as academias começaram a surgir, as universidades, as escolas, mas ainda assim se negava essa educação para a mulher. E existe então esse paradoxo, porque em vez de se valorizar a mulher, em vez de se incentivar essa educação, de fazer com que ela se torne mais digna, de que ela seja uma mãe de família, existe cada vez mais esse retrocesso de não se dar essa valorização, até mesmo com a máxima paradoxal de que se elas aprendessem a ler e a escrever, seria um bom exercício para que elas pudessem escrever cartas de amor para outras pessoas. Fica assim então nesse pensamento de como que essas ideias se tornam tão atrasadas. Então, em vez de se tornar apenas uma crítica para o passado, vira uma crítica também para o presente, porque muitas pessoas, ainda no tempo do que estava sendo escrita esse jornal, acreditavam nessa ideia também, assim como vai se apontar também das escolas como lugares com charlatões e pessoas que mal poderiam exercer a profissão que exercem. É um mal que existe do brasileiro querer celebrar os antepassados, sendo que os vícios e os erros que continuam sendo feitos deveriam ser levados como exemplo de não serem repetidos no futuro. E é por isso que até mesmo na independência do Brasil, com a mulher de Dom Pedro I e com o amor que Dom Pedro tinha pela sua mulher, pouco se poderia fazer pela educação. Mas lógico que vai se saudar as pessoas que ainda assim, mesmo contrárias a esse movimento e contrárias a todo tipo de qualquer avanço, como por exemplo a própria Nízia, teve que receber críticas pessoais e críticas ao longo da sua vida por ela querer educar as mulheres, como também temos José Bonifácio de Andrada. E que desde 1831 existe esse governo nacional, mas que se fala dessa má administração e da má capacidade que existe da educação brasileira. Então vai se ter vários problemas sendo apresentados. Primeiro, o dos educadores, que vão ser pessoas que principalmente não conhecem o assunto, mas que viram uma coisa travestida para poderem punir os alunos. Os pais, que não somente toleram essas punições, como também incentivam essas punições e que depois vão para o trabalho e falam que existem tantas pessoas que respeitam eles no trabalho, que adoram eles, mas que dos filhos não conseguem sequer ouvir alguma coisa. Até mesmo ela faz uma comparação, como que seria de ao saudio e vigoroso dono de um terreno fértil, mas inculto pela preguiça de seus braços, que vai pedir ao seu vizinho, a que falece em iguais vantagens, o alimento necessário para a vida. Então, demonstrando que o grande problema que existe é essa falta de participação dos pais, essa falta da educação já dentro de casa, e acha que pela punição física e pela agressão verbal, isso será corrigido na escola. E dessa mesma forma que vai se lamentar como o brasileiro ele tem essa crença com o que se possui do estrangeiro, vai se também lamentar, assim como se diz do Antônio Feliciano Castilho, de como nós temos cada vez mais o que deveriam ser as pessoas que deveriam estar no país, como os educadores, que eles vão para outros países e como o país só perde com isso. Nós vamos ter também que uma das únicas vantagens das pessoas quererem ir para a América e não sendo os Estados Unidos, mas escolherem o Brasil, era por conta do que tem do amor à natureza e o interesse financeiro material. E que isso nada atrai os princípios europeus. Os princípios europeus são atraídos para os Estados Unidos. Essa caricatura que se constrói do Brasil, além da educação parecer mais um sistema de se enriquecer e também de um comércio, a própria Nízia vai apontar então essas pessoas que aparecem, que têm as suas frustrações no Brasil econômicas e que aí decidem então abrirem escolas. Nós vamos ter que assim, dessa mesma forma, ela espera que algum dia possa virar uma página de jornal e ver as leis dizendo sobre a regulamentação e a melhora da educação feminina. Mas fica assim para todo dia fazer a mesma coisa. Ficar nessa esperança, virar a página, ver que aconteceu nada e seguir para o outro dia. Depois vai se analisar o que o governo tem feito pela educação feminina. No texto 36, especificamente, eu acho que se encontra então uma das partes mais importantes do que temos dessa obra, que são as numerações, mostrando então que esse texto não somente se baseia pela opinião e pela vivência da autora, mas também do que temos do quadro específico do governo. Então vamos ter vários pontos. Então, no ano de 1852, a gente vai ter então que os alunos que frequentaram a escola de aula pública montam 55 mil. E aí que a gente vai ter 8.443 alunas que
correspondem ao número de pessoas que também frequentam a escola. Vamos ter que na província de Minas, 209 escolas de primeiras letras, 24 são do sexo feminino. Lembrando que nessa época ainda se tinha então essa separação de escolas masculinas e escolas femininas. Vamos ter também na província da Bahia 184 escolas primárias e 26 que são apenas de meninas. Temos também então de que outras coisas que vão aparecer, como por exemplo de Pernambuco, vamos ter as 82 escolas, 16 do sexo feminino, o Rio de Janeiro com 16 escolas e 36 do sexo feminino. E, inclusive no município da Corte, que é do Rio de Janeiro, vai ter mais instrução do povo, acha-se apenas criadas 9 aulas de meninas. Então mostrando que existe sim uma diferença muito grande da participação e da existência, então mostrando-se que não é que na época existia uma falta de lei para poder regulamentar a educação feminina, mas sim para poder melhorar. Vai-se então referenciar o Gonçalves Dias, que também ele cita como essa revolta como sistema educacional, falando que esse uso deveria ser feito melhor do que a gente tem da atualidade. Então, se vamos ter, por um lado, a sociedade que cada vez abre mais bailes e teatros e que tentam mostrar o que seria praticamente um sexo travestido e também de insinuações de sexo que são cada vez mais aplaudidos pelas pessoas que a visitam e compartilham essas experiências, cada vez menos se abrem escolas e também se melhora a educação feminina. Por fim, então, vai se trazer essa hipocrisia do progresso no Brasil, sendo que nada se tem melhorado e até mesmo do que temos do historiador francês do Ferdinand Diniz, ele vai comparar as mulheres do Brasil como se fossem as mulheres da Europa do século XVI, sem nada a Europa influenciar algumas mudanças, como por exemplo de que na época a gente vai ter que nesse século XVI os europeus se aventuravam para poder ter experiências, para poder terem histórias e também terem educação, sendo que no Brasil a situação é muito melhor e nem por isso elas saem de casa para poder ter algum tipo de instrução. Então, dessa forma que a gente vai ter esse contato com a Europa e essa mudança de atitude que vai se analisar como que isso se dá e como que isso pode ficar dessa forma. Só para você poder perceber como que se relaciona essa relação da escola, de como que ela se encontra nessa época que está sendo escrito o Opus Humanitário, vamos acompanhar aqui então o texto 25, poderíamos até chamar de capítulo 25, para ver a descrição da Nízia. As escolas de ensino primário tinham antes o aspecto de casas penitenciárias do que de casas de educação. O método da palmatória e da vara era geralmente adotado como o melhor incentivo para o desenvolvimento da inteligência. Não era raro ver-se nessas escolas o bárbaro uso de estender o menino, que não havia bem cumprido seus deveres escolares, em um banco e aplicarem o vergonhoso castigo do açoite. Se as meninas que em muito desses repugnantes estabelecimentos eram admitidas de comum com outro sexo, ficavam isentas dessa sorte de barbaria, não deixavam entretanto de presenciá-la por vezes e de receber uma impressão desfavorável que muito concorria para enervar-lhes a delicadeza e modéstia e que de outras sortes dirigidas tanto realce dão as qualidades naturais da mulher. A palmatória era o castigo menos afrontoso reservado às meninas por mulheres, em grande parte grosseiras, que faziam uso de palavras indecorosas, lançando-as ao rosto das discípulas, onde ousavam imprimir alguma vez a mão, sem nenhum respeito para com a decência nem o menor acatamento ao importante magistério que, sem compreender, exerciam. O sistema inquisitorial das torturas infligidas às inocentes vítimas do Santo Ofício, que sob outra forma e com diverso fim, transpuseram o Atlântico, presidia ao ensino da mocidade brasileira, ministrado por severos jesuítas ou por mestres charlatães, cujo mérito consistia em saber soletrar alguns clássicos portugueses e assassinar pacificamente Salúcio, Titio Lívio, Virgílio e Horácio. Essa inaudita e brutal severidade era associada por um grande número de pais, cuja educação tinha sido assim feita e cujo rigor doméstico não era menos cruel. Com algumas modificações continuou, infelizmente, esse regime muito tempo depois. Pais e filhos estavam ainda por educar, como se vê dessa observação, do Conde do Arcos, a um mestre da escola da Bahia, que se lamentava do pouco resultado de seus grandes esforços para bem dirigir a educação de seus discípulos. Será preciso primeiramente educar os pais, para que se possa conseguir a boa educação dos filhos. Não deixaremos, entretanto, passar essa observação, posto que justa, sem que acrescentemos outra, e ver a ser que não era um filho do país a quem o Brasil deve todos os seus erros e prejuízos, que cabia censurar uma falta dele procedente, e tão geralmente nele cometida.
Demais, o cérebro introdutor das primeiras comissões militares no Brasil, digno sectário da doutrina de Hobbes, que pretende ser o despotismo ordenado pela religião, não devia censurar a falta de uma educação esclarecida, sem a qual mais facilmente os homens se submetem ao absolutismo de seus governantes. Acho muito importante a gente analisar então esse texto, assim, quando a gente tem nessa forma crua, de perceber que o quanto que a gente pode comparar da diferença da educação feminina do que temos antigamente e do que temos hoje em dia. De fato, dizer do que a gente tem, de que hoje em dia não muda nada, ou de que hoje em dia não tem diferença, poderíamos analisar até de uma forma de que poderíamos ter de ideia geral. Será que a educação ela está cada vez mais diferente? Será que ela tem melhorado? É só a gente poder perceber de que aqui, de fato, nós estamos de uma ideia geral no que podemos ter da educação feminina. Mas é perceber que tem várias outras coisas que se põem a colocar aqui que o grande problema não é só a escola, mas são os valores da casa. É como a gente tem a tolerância da sociedade com algumas hipocrisias que não eram para acontecer. Então é perceber que é toda uma construção de sociedade que deveria abraçar a mulher, que deveria fazer com que ela se sentisse pertencente a uma sociedade e não que ela se devesse se sentir punida por ali participar. E é tão importante a gente analisar essa parte do que temos essa visão aberta do que tem da Nízia Floresta, que quando a gente vai ver no artigo Emancipação e Educação Feminina em Opúsculo Humanitário de Nízia Floresta, Francisco Aedson de Souza Oliveira e Jéssica Luana Fernandes, é poder analisar que esse escopo do que existe o opúsculo humanitário, ele precisa sim ser feito como um exercício do que temos de hoje em dia. A gente pode ver que a Nízia Floresta, ela escreveu esse texto não com um foco de uma época que as mulheres, elas eram poucas vezes letradas, mas que esses textos eram sim feitos para os homens que sabiam ler e trazer esses textos para que eles pudessem ler e mudar de atitude. Então é trazer essa comparação para o hoje em dia de como que a gente tem essas mudanças, o que a gente continua fazendo de errado, o que a gente fez de certo e pode melhorar. Então é perceber que a Nízia, ela não está falando simplesmente tem que existir, tem que existir. Não, existem problemas e existem vantagens do que está acontecendo. Ela sim coloca como existem boas pessoas no Brasil, bons exemplos, existe sim o valor e existe sim também coisas que precisamos valorizar no país, mas os problemas não podem ser cegos. Então é uma visão muito bem colocada da Nízia Floresta de que não é somente que tem que existir a educação, mas existe um problema estrutural, de pessoal, de moral das famílias e também da organização social que a gente pode relacionar até nos dias de hoje também. Será que a educação ela de fato existe ou também existem outros problemas no âmbito político, no âmbito social e no âmbito moral? Agora, se numa época que as mulheres não tinham acesso a poder aprender a ler, para quem que Nízia Floresta estava escrevendo Opúsculo Humanitário? O que a gente vai ter é que, de fato, os jornais vão ter muito mais acesso com pessoas que são homens para conseguir ler os textos, e é justamente pensando nisso que a Nízia Floresta escreveu o Opúsculo Humanitário. Nós temos sim as vantagens de você ter uma educação da mulher, mas sempre chamando a atenção dos homens, dos pais de família, dos trabalhadores, e sempre apontando essas histórias para poder fazer com que se toque o coração dos homens, para poder tratar melhor e também reivindicar a melhoria na educação dessas mulheres, e tanto é que o livro começa com uma dedicatória para seu irmão. E isso vai fazer com que a gente tenha uma dinâmica diferente de Opúsculo Humanitário. Uma obra que sim defende um direito feminino e também uma melhoria feminina, mas que ela sabia muito bem que seu público-alvo deveriam ser os homens, porque é eles que teriam primariamente o acesso para poder conseguir ler esses textos. Talvez vamos ter agora o que seria a segunda parte mais importante de Opúsculo Humanitário. Talvez se a gente fosse fazer uma tríade do que seria das partes mais importantes dentro de Opúsculo Humanitário, teríamos o que vai ser mais dito à frente, que vai ser o clero, o que a gente já citou agora, que é o sistema educacional, com a parte da política, com a parte também das instituições e os seus profissionais, e agora vamos falar sobre a moralidade e a hipocrisia das famílias brasileiras. Então a gente vai passar os governos e instituições, e agora a gente vai falar um pouco da família. Uma das coisas que vai se reclamar a respeito desse livro vai ser sobre o problema de se escolher as instituições. Então, não se sabe muito bem as escolas se escolhem porque é por conta do dinheiro, é por conta de política, ou é por conta de simplesmente achar que os profissionais são bem qualificados ou ver o tanto de alunas. Ela mesmo vai trazer um exemplo de uma diretora que se recusou a ter mais do que tantas alunas ou tantos alunos dentro de uma sala de aula.
para poder fazer com que se melhorasse a qualidade de educação. Assustou muitas pessoas na época, até porque a escola também ela era vista muito como uma forma de você poder ganhar dinheiro, e daí surge então essa reivindicação de que em uma escola ela tem que ser um espelho do que tem da casa, porque se você não passa muito tempo com as crianças ou com os adolescentes para poder educar eles, esse tempo que você vai passar muito curto não vai fazer diferença nenhuma no seu crescimento. É a partir daí também que se traz um outro ponto muito importante para a Anísia Floresta, que é tanto a educação de casa quanto também a diferença entre o ensino privado e o ensino público. Mas aqui ela coloca uma coisa que os dois se assemelham, que é criar a competição dentro dos alunos da inveja. Ela traz um outro sentimento chamado emulação, que é como se fosse uma comparação saudável entre duas pessoas para poder fazer com que as pessoas tenham um sentimento de quererem melhorar. É aí que traz o grande problema de Anísia Floresta. Ela diz, se em casa elas não forem criadas para que esse sentimento de emulação faça sentido, as meninas vão confundir com inveja e isso vai fazer com que o seu entendimento e o seu ensino e a sua compreensão de mundo sejam piores. E também vai se trazer um outro problema que não vai nem mesmo da parte da educação das escolas, mas que vai para o lar das famílias, que é essa coisa de fazer com que haja uma terceirização de quem amamenta os filhos. Então ela vai trazer essa situação problemática de que, primeiro, se leva para as escravas para poder fazer com que elas tenham as amas de leite e alimentar as crianças, mas também já se traz de um leite impuro. Esse leite impuro a gente pode ler de duas formas, que depois ela também vai explicar, que é o primeiro, por ser de uma escrava, e segundo, porque é um leite de uma pessoa que está com ódio. Por quê? A gente vai ter a Anísia Floresta como uma grande abolicionista e que ela é contra a gente ter o sistema de escravidão, mas todo o conceito que existe dentro dessa situação de família, que é aquela mulher serve para poder existir, para poder fazer com que sirvam as pessoas. E é a partir daí que também surge esse outro problema. As crianças sempre vão ter esse costume de mandar e de serem servidas. É até aí mesmo que ela vai citar. Não só o Fanon falando que as crianças, antes mesmo de aprenderem a falar, elas aprendem a fazer comandos. Então elas se acostumam com essa coisa de que não que elas vão fazer, mas sempre que elas vão fazer uma outra pessoa fazer esse serviço por elas. Assim mesmo como o próprio Agostinho vai citar, elas aprendem por repetição e mostragem. Ou seja, se elas sempre vão vendo essa situação de escravidão, que elas não precisam fazer algo, mas vão mandar alguém para fazer, é aí que se traz o grande problema. Porque as mães preferem terceirizar porque não querem ouvir o choro, não querem muito menos dar essa amamentação e preferem fazer com que essa criança passe para uma outra pessoa. E aí a gente vai continuar com mais apontamentos sobre o lar brasileiro. A gente vai ter primeiro esse problema de se acostumar as crianças e principalmente as meninas à violência, fazendo com que elas assistam essas situações e até mesmo vão tratar as próprias amas de leite que trouxeram a alimentação para elas como uma forma de objeto. Essa problemática toda se dá porque não só elas vão se acostumar com essa situação, mas também que isso tira a modéstia e tira a criação natural, que poderia ser tanto das meninas de poderem ser mulheres que são modestas, que são do lar e que inclusive têm valores cristãos, e principalmente dos escravos que são tratados de forma violenta, que apesar de eles terem religiões pagãs, eles poderiam ser trazidos para a religião cristã, mas não são trazidos, fazendo com que os dois lados percam e não tenham benefício nenhum com essa situação da escravidão. E pior ainda, até mesmo dos próprios adultos que vivem na casa, que começam a falar sobre assuntos tenebrosos e não medem palavras, falando palavrões na frente das crianças, fazendo com que elas se acostumem a esse lar que deveria ser cristão, mas que não faz nenhum tipo de valor cristão de fato. Até mesmo analisando com que ela poderia ter, e que eles são mais relacionados com o anticristo do que de fato com Cristo. E até trazendo também uma visão dos estrangeiros, com o Dr. Rendu, vai falar sobre os brasileiros cheios de má conduta e de vícios, só porque eles vivem andando seminus por conta do clima tropical, mas também desse péssimo costume que existe de a todo momento estarem acostumados com os escravos, fazendo com que, em vez de eles conseguirem ter algum tipo de mudança, o país fique sempre na
mesma inércia de não quererem avançar. E ela vai apontar como dói esse orgulho nacional, que é uma pessoa estrangeira apontando os defeitos do país, porque é praticamente como se fosse seu. Então, você sabe dos seus próprios defeitos, mas vir um estrangeiro apontar esses defeitos dói muito mais. Ela também vai lamentar que a gente tem que ter bons costumes e que não há problema nenhum em fazer uma imitação desses bons costumes, como por exemplo ela falou dos outros países anteriormente, como a gente vai ter dos ingleses que têm o respeito da religião e da lei, os alemães no hábito do pensamento e empenho de melhorar, e os franceses na sua civilização e inovação, e todos esses pelo empenho no trabalho e procura de avançar. Ela vai até dizer que no próprio Estados Unidos a gente vai ter lugares pobres com um acesso de educação muito mais desenvolvido do que o do Brasil. E vai lamentar muito essa situação. Vai dizer sobre como a educação, ela não é muito no sentido de erudição. Ela vai citar o Voltaire, que aos 84 anos começou a aprender música. Esse processo de ensino, praticamente formal, erudito, você pode aprender em qualquer idade. Mas o que ela cita que é mais importante é a educação moral e religiosa, porque isso tem que ser feito desde cedo para que os seres não se corrompam. Então, aprender outros fatores como filosofia, política e economia, isso vem com o tempo e muito dificilmente isso vai se perder. Os valores intrínsecos a um ser social, isso sim se perde ao longo do tempo. Mas lógico que também Nízia Floresta é uma pessoa muito cabida quando vai escrever os textos, que ela vai conseguir apontar também que não existe apenas isso de pessoas corrompidas que preferem que as crianças sejam uma cópia de adultos que usam espartilho e que usam maquiagem, mas também vai elogiar pais que possuem o direito e possuem também dinheiro para poder fazer com que elas tenham acesso à educação, que sejam também pessoas como pais que nutrem valores cristãos e também apoiam as mulheres. Então isso vai se trazer como uma forma de que o opúsculo humanitário ele não vai trazer muitos problemas de forma muito cabida, então não é uma coisa muito energética falando de que tudo está problemático. Ela vai apontar sim que tem defeitos e que tem qualidades, e aqui ela vai apontar que existem sim famílias que, apesar de todo o sistema brasileiro, ainda assim nutrem o valor de pessoas de bem, de pessoas que têm valores muito íntegros, e assim mesmo como de pais que apoiam essas meninas, e vai parabenizar eles. Depois vai ser narrada uma história até que meio aterrorizante. A gente vai ter então uma menina num colégio de 80 alunas que ela tem 6 anos e que frequentava lá. Ela percebeu que um dos dias a diretora, essa menina ela estava andando e ela estava com um problema de respiração. Depois ela vai perceber que essa menina estava vestindo um espartilho, até mesmo que apertado, para poder fazer com que sua mãe, que era uma pessoa muito vaidosa e também até mesmo que olhava como forma de aprovação esses tipos de comportamento, estava querendo fazer com que a mãe olhasse para ela e parabenizasse ela. Não deu outra. No dia seguinte, ela repetiu a mesma atitude com o espartilho mais apertado ainda e acabou falecendo na escola. Quando a diretora pegou ela no outro dia, ela desmaiou e ela morreu. Eu não sei até que ponto essa história de fato ela é verdadeira, mas o que a gente vai ter é que a gente pode traçar um paralelo muito comum com o que a gente tem com hoje em dia no Brasil, um tanto que a gente vai ter de cirurgias plásticas feitas em adolescentes. Então a gente vai ter muito mais a intenção de tratar as crianças e os adolescentes como já adultos, em vez de deixar eles serem livres, em vez de deixar eles nutrirem a sua inocência, é uma coisa muito importante para o desenvolvimento do caráter e também até da moral deles, e vai querer fazer com que eles fiquem maquiados, utilizem espartilho, que sejam praticamente pequenos adultinhos. E para piorar toda a situação, apesar da diretora ter falado muitas vezes antes desse acidente ter acontecido para que não fizessem isso, aconteceu durante a época, que depois de algumas semanas, e as pessoas se solidarizaram, ficaram muito comovidas com a história, mas depois de algumas semanas, os espartilhos voltaram a ser utilizados pelas crianças, como se nada tivesse mudado. A Nízia também vai apontar que o Brasil é um país de muito potencial, e eu acho que é aí que surge o problema, porque quando a gente fala de potencial, nós estamos falando de alguma coisa que ela não é. Ela poderia até ser, mas ela acaba não sendo. O que vai acontecer é que ela vai narrar falando que muito do país se fica nessa generalidade de que se desculpam as crianças por serem crianças, mas nunca de fato pegam para poder fazer os ensinamentos que deveriam ser feitos desde cedo. Então fica no conhecimento muito básico de geografia, no conhecimento muito básico de letras,
tudo na superficialidade, em vez de se tratar com uma forma íntegra. Então, mesmo que existam os exemplos que anteriormente ela fez o elogio, se toda uma nação ela se comporta da mesma forma, a gente não tem como uma nação ter uma mudança de atitude por pequenos indivíduos que se tornam exceções. Então ela fica aqui no Brasil, fica nesse potencial, nada mais. E aí que surge também uma das coisas muito interessantes em Opúsculo Humanitário, porque em vez de ser um livro que apenas aponta problemas, ele também traz soluções e como que isso pode ser feito. Como, por exemplo, a gente vai ter o apontamento de que as mães são ótimos exemplos para que as filhas tenham uma educação escolar cada vez melhor. A própria Nízia Floresta, ela também era diretora e dona de um colégio, ou seja, ela tem essa noção de não só de trabalho para poder trazer essa opinião, como também de mãe. Então não fica naquela coisa de tipo, tem esse problema, logo a gente tá ruim. Não, ela traz como isso poderia ser feito, como por exemplo, ela fala que poderiam se ocupar as meninas com ocupações úteis, com ocupações até mesmo inocentes, mas desde cedo incentivar o trabalho. Então isso faz com que tenha essa diferença no Opúsculo Humanitário, que não é apenas um livro criticando, mas é um livro que também faz uma análise muito precisa e, inclusive, também não se basta apenas nesses exemplos, mas como que a gente pode melhorar a nação inteira. E mais uma vez retorna-se a falar do costume da agressão física dos escravos e até mesmo de como que é bárbaro essa situação que os pais até incentivam as crianças a também punirem fisicamente os escravos. Essa é uma das coisas que vai mostrar também a ela que essa escravidão é um problema, porque não somente as pessoas estão acreditando que estão comprando um animal que possui como um objeto, mas que também perdem a oportunidade de que esses seres humanos também possam se tornar também aliados da fé cristã. Então, a partir do momento que a gente conseguir tirar a escravidão no Brasil e tirar essas chagas de acreditar nessas pessoas que elas são anticristo, o país só tende a melhorar. Agora, dá pra dizer que o Opúsculo Humanitário é uma obra racista? Que ao mesmo tempo que a gente vai ter que Nízia Floresta era uma abolicionista, nós vamos ter também alguns apontamentos, como ela mesma dizendo que as crianças teriam maus exemplos de comportamento e de tédio, e até mesmo que o leite das escravas era impuro, mas em outros pontos também ela defende que os escravos também são seres humanos e a partir daí também eles são pessoas que faltam a fé cristã para poderem se tornar bons cidadãos. A gente vai ter esse grande problema de uma época que não somente a gente vai ter problemas morais, como também problemas profissionais. Eu acredito fortemente que existe um conflito de pensamentos da Nízia Floresta porque os textos foram escritos em tempos diferentes. Então isso significa que muito provavelmente que ela começava a pensar no começo do ano, no final do ano ela tem um pensamento diferente. Ela era abolicionista, mas quando a gente tem preconceitos, quando a gente tem até falas e até mesmo repetições de expressões e estereótipos, é muito difícil você se separar. Então muitos dos textos que ela está escrevendo se misturam entre o que ela acredita como pessoa individual na sociedade e como que ela acredita como uma profissional da educação. Então eu acredito que ela não é uma obra racista, muito pelo contrário, eu acredito que é uma obra abolicionista, que sim, que fala para o fim da escravidão, mas eu acho que muitos dos preconceitos e muitos do que a gente tem e é apontado dentro da obra é mais por um problema de ensinamento e repetição da sociedade, que ela mesma aponta que não tem como a gente ter uma sociedade que estabelece uma coisa como normal e outros seres irem para o caminho oposto, a sociedade vai mudar. Então, em uma sociedade racista, você cria sim pessoas racistas, mesmo que elas não concordem com esse tipo de pensamento. Mais uma vez, ela vai citar sobre o tédio e esse ócio. Ela vai até mesmo citar um outro pensador que vai ser o Helvécio, que fala que realmente o ócio ele é importante para que você tenha o despertar da inteligência e também de você ter da criatividade. O problema é o seguinte, ela vai apontar também a nobreza como uma das partes que vai ser como um grande exemplo que antigamente não se fazia exatamente algum tipo de coisa que negasse o ócio e, por fim, quando se caíram as famílias nobres, não tinham o que elas fazerem e muito menos se reerguerem na sociedade. É a partir daí que elas começam a aprender valores não só de costura, mas também de entendimento de leitura, de entendimento de matemática. Então é perceber que quando ela fala de ócio, ela consegue entender que existe uma coisa que é uma coisa o ócio quando você está justamente trabalhando e produzindo coisas úteis, mas outra coisa
coisa é o costume brasileiro de se ficar no tédio, de se ficar numa languidez, de eternamente evitar fazer coisas. E para encerrar, ela fala desse vício que existe de sempre ficar na superficialidade e também da parte do corpo. Ela vai dizer de como as crianças são acostumadas a ficar em colo de escravas e a sempre ficarem no tédio, e até mesmo de muitas famílias que nem saem de casa e que inclusive mal saem para domingo ir na missa, ou seja, já surge esse outro problema, porque domingo era para ser um dia de as pessoas irem na missa e nem isso elas estão fazendo. Ela vai apontar um exemplo de uma pessoa que ela vai citar até mesmo a história do pai de Selena, que ela vai narrar, ter ensinado um pouco de força, também ela mostrar até mesmo a música de forma diferente, que não era até mesmo dos outros países, porque os outros países ensinavam música, ensinavam a tocar instrumentos, mas isso atraía homens superficiais que viam ela pela beleza e aí se casavam e acabavam torrando todo o dinheiro. Ou seja, o grande ponto é que você pode sim ensinar música como a Nízia Floresta mostra, assim como também ensinar outras ocupações, mas que elas sejam úteis, que o corpo esteja ativo e não somente apenas nessa languidez e nesse tédio. E inclusive ela vai falar até mesmo do Domingos José Alves de Magalhães, dessa nação viciada em preguiça que fecha as portas para as ciências do mundo. Só para a gente poder ter um pouco a noção de como a gente tem esse entendimento da parte dessa história dessa menina que ela estava usando o espartilho e faleceu na escola, vamos aqui ler então o que seria o texto 46 da obra. Não há muito tempo teve lugar em um colégio desta corte, em presença de 80 alunas, um espetáculo dolorosíssimo cujo conhecimento ofereceria aos escritores estrangeiros matéria para um capítulo assaz frisante sobre a história de nossos costumes. Uma menina de 6 anos frequentava como externa aquele colégio. Anjo de gentileza e de candura, baixado ao mundo, infecto dos homens, ela captava a simpatia de todos e inspirava profundo interesse à diretora que, vendo-a respirar com dificuldade, sempre que entrava para as classes, tinha o cuidado de afrouxar-lhe o espartilho que lhe oprimia o peito a tal ponto. Por vezes, ponderou a mãe da inocente suplicada as funestas consequências, que podiam resultar de comprimir assim os tenros órgãos, os quais tanto necessitam de livres movimentos para bem desenvolver-se. Baldadas foram tais observações que os médicos de nossa terra deveriam, em honra de sua nobre missão, fazer incessantemente às mães de família, porquanto os conselhos dos homens da ciência, do Consolador da humanidade, obteriam em tais circunstâncias mais resultados do que os das diretoras e amigas. Depois de haver passado parte de uma noite no teatro, constrangida no espartilho para atrair a indiscreta mãe elogios pelo seu bom gosto de vesti-la, a pobre inocentinha submeteu-se ainda na manhã seguinte a um novo processo de aperto, ataviando-se para o colégio. Apenas entrou em sua classe, a diretora viu-a vacilar, querendo sentar-se. Voa a tomá-la nos braços, desabotou-lhe o vestido. Era já tarde. A pobrezinha, soltando um doloroso ai, tinha expirado, vítima da vaidade de sua mãe. Esta, sendo advertida, correu muito tarde para receber o derradeiro ósculo de sua filha, porém, muito cedo para contemplar a obra de seu louco desvanecimento. A martirizada cintura da inocente simulava as dos penitentes do fanatismo, ou antes das vítimas do santo ofício. Espetáculo lastimoso e revoltante por ter origem na pretensão de uma mãe tornar sua filha notável pelo artifício do corpo. A ocasião pareceu oportuna à diretora para tentar uma reforma no espírito de suas alunas, abalado profundamente à vista daquela triste florzinha, ceifada tão de chofre e prematuramente pela fatal abuso de uma moda, o que sem escrúpulos se sacrifica entre nós a saúde das meninas. Falou-lhes dos deveres inerentes ao cristão, do quanto é essencial conservar a pureza da alma para que a eternidade nos surpreenda em paz em qualquer idade ou situação de vida, e demonstrou-lhes o perigo que correm os que se ocupam do físico em preferência ao moral. Suas palavras eram verdadeiras, porque partiam do coração, eloquentes porque lhes inspiravam a presença de um féretro. Não podiam deixar-lhe de produzir impressão. As mães, a quem suas filhas noticiaram aquele acontecimento, cuja vista as via tanto sensibilizado, lamentaram-no e conosco horrorizaram-se de uma tão grande aberração de ternura e de bom senso materno. Mas em pouco a impressão desapareceu, e as mães esqueceram aquele resultado da criminosa vaidade de uma mãe. Algum tempo depois, os espartilhos, tirados as que haviam testemunhado essa repugnantíssima cena, voltaram de novo a comprimi-las. A imagem da morte havia desaparecido, e a moda reconquistava todos os seus loucos e funestos
excesso. Então aqui eu acho que mostra-se uma parte muito comum do que a gente vai ter dentro dessa obra, que é essa parte do lado pessoal. Eu acho que muito se traz também por conta da Anísia Floresta ela ser mãe também, mas eu acho que é meio problemático, porque eu acho que isso é uma forma talvez até de desvalidar essa opinião dela, mas também de a gente ter essas ocorrências que eu acho que dificilmente isso não poderia ser algo que realmente acontece no Brasil. Não tô falando especificamente do espartilho, até porque isso não tá na moda, mas eu tô falando da situação que a gente tem de maquiagem, que a gente tem cirurgia plástica, de cada vez mais a gente tem esses padrões de beleza cada vez mais que alteram e machucam o corpo em pessoas que estão em fase de crescimento. Então você poderia até talvez mudar esses 6 anos para você mudar para os 16 anos. São corpos em fase de crescimento. E como a gente tem esses padrões de beleza que cada vez mais machucam e cada vez mais distorcem, e a gente pode fazer essa comparação. Eu acho que a importância do opúsculo humanitário ela é o que a gente tem de 1853 e agora de 2025, o que mudou, o que continua o mesmo e o que era para ter mudado. Do 52 ao 54, nós vamos fazer uma breve análise a respeito de duas classes econômicas, os ricos e os pobres, que necessariamente dá até para dizer que são classes sociais também. Uma das partes mais importantes, essa análise que a gente tem da classe pobre, é da gente poder perceber como que se tem a relação com o trabalho. Por um ponto de vista, a gente tem os franceses, que eles sabem o valor do trabalho e eles também se sentem útil. A gente tem que no Brasil se reserva com que as mulheres fiquem no ócio do lar. Então não somente a gente tem essa falta de valorização do trabalho, como também da parte das classes pobres, a gente vai ter essa inutilidade da mulher que poderia estar participando e ser útil para a sociedade. E até fica nesse problema que não é que eles não sabem o valor ou até mesmo que eles são mal pagos, mas é porque é perceber como que se tem essa relação com o trabalho. Porque se enquanto na França até mesmo as pessoas que são pobres vão subindo socialmente e economicamente, elas mantêm ainda a modéstia até mesmo de como se vestem, no Brasil se gasta todo o dinheiro para poder se culpar pequenas luxúrias e pequenas avarezas. Então o problema que fica é que a mulher ela se torna uma ser que é praticamente um objeto que serve ao casamento e que ela supostamente no casamento deveria encontrar felicidade, enquanto ela poderia simplesmente encontrar na participação, na utilidade de trabalhar, de participar socialmente e do homem ver essa participação, os dois poderiam encontrar as felicidades em outros pontos que não somente um papel. E aí se torna também um grande problema, porque apesar dela não estar avaliando apenas de províncias, porque ela é uma pessoa que visitou muitos lugares do Brasil, visitou lugares também da Europa, mas também ela tem contato com pessoas de cada uma das províncias do Brasil, ela vai dizer que esse tipo de análise não é feito apenas para poucos lugares. Ela vai dizer que realmente lamenta pela parte do que tem os ricos que vão gastando todas as terras e todos os materiais preciosos e metais que existem no Brasil, enquanto os pobres, eles se sobram apenas as ciências e as artes que não são valorizadas por conta dessa parte do tédio, da languidez que existe no Brasil, e ela vai clamar por um povo que valorize e aprecie o trabalho. E é muito importante a gente perceber toda essa construção do que a gente tem da análise de opúsculo humanitário quando a gente vê o artigo de As representações do feminino através das obras Opúsculo Humanitário e Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens de Anísia Floresta, por Milena Bruno Ferreira, que é analisar que, apesar dessa outra obra de eu não estar analisando nesse vídeo, a gente percebe que a Anísia Floresta não é uma pessoa que ela é desmedida ou que não conhece do que está falando. Eu acho que tem um ponto que, de fato, ela é uma diretora, ela é uma professora, uma pessoa que viveu, mas que ela tem um conhecimento que, assim como eu falei antes, um opúsculo, ele é praticamente um tratado, mas um pouco mais curto. Então é perceber que ela não está falando simplesmente do casamento, ela não está falando simplesmente do que a gente tem de alguns pontos do que ela está insistindo por 62 textos apenas do que tem da educação da mulher precisa melhorar. Ela faz uma análise tanto da história da educação da mulher de outros povos, da situação moderna. Ela fala do casamento, ela fala da moralidade, ela fala da abolição. Inclusive, ela fala da situação econômica e social no Brasil. Então é perceber que essa análise ela não está sendo feita de uma forma apaixonada, de uma forma cega ou de uma forma emocional. Ela tem uma percepção de muitas áreas do Brasil e de muitas áreas do que tem que vão também tangir sobre a educação, que é muito fácil falar que a educação não presta, mas ela não está falando que é simplesmente isso, ela está mostrando por que não acontece,
como que não acontece e como poderia melhorar. Então essa é a grandeza que existe desse texto, desses 62 textos, que não é apenas a educação tá ruim, precisa melhorar. Beleza, a educação tá ruim, então precisa melhorar. A gente pode analisar isso até hoje em dia. Mas o que faz com que continue a educação sendo um problema no Brasil? Do texto 55 ao 57 vai se fazer uma análise a respeito do clero no Brasil. A gente vai ter que uma das grandes partes do que é dito ao longo de toda essa obra é sobre a instrução da religião. Aqui a gente vai ter que a educação da mulher, ela também está relacionada com os princípios, ela também ser instruída na religião católica. Mas é perceber também que existem outros problemas também que vão partir por parte do clero, que a religião por si só não soluciona tudo. Por quê? Porque ela precisa de bons exemplos e de pessoas que saibam instruir. Esses são dois pontos que não existem no Brasil da época, que pessoas do clero que são bons exemplos dos valores cristãos e pessoas que saibam instruir dentro do lar da família e também na igreja. Então ela vai clamar por pessoas que sigam os valores. E ela vai trazer dois exemplos que são lamentáveis da situação do Brasil. O primeiro de Luiz Felipe, que veio ao Brasil e ficou muito encantado com a educação de uma mulher, mas quando teve que levar para a França, teve que ensinar os básicos do catecismo. E assim como também trouxeram outro padre do estrangeiro para o Brasil, e as mães ficaram até energéticas, pensando que poderiam finalmente instruir as meninas, mas percebeu que aquele padre, na verdade, ele era o grande exemplo do que tinha na mocidade do Brasil, que era tornar a igreja um local de flirtes, de poder achar o próximo marido ou o próximo namoradinho e também de festas, e é isso que vai lamentar-se a Nísia Floresta, de que os padres não funcionam e não têm a função de trazer a religião e os valores cristãos para a mocidade, é simplesmente copiar o que tem tudo de deturpado. Por fim, então, se faz um apanhado geral, então a gente tem que lembrar que esse texto ele era publicado periodicamente, então aqui ela vai falar tanto dos pontos principais sendo apontados de todos os outros textos. Vai dizer então desse perfil corrompido do brasileiro, assim que ele é modesto, ele também é dócil, generoso, mas ele é corrompido pela escravidão, pelo tédio e também pela falta de religião, que foram os grandes pontos apontados nos outros textos. Ela vai dizer também até mesmo que o conde de Castelnau disse que aqui existe clero, mas não existem padres. Por fim, ela vai fazer uma análise a respeito das pessoas de pele cobreada, que são os caboclos, ou seja, os indígenas no Brasil. Então é assim do que a gente vai ter do texto 58 ao 61, que vai se abordar sobre a mulher indígena no Brasil. A própria Nísia Floresta vai lançar mão do seu próprio poema chamado Lágrimas de um Caeté. Ela vai lamentar a situação do indígena, que ele é fadado a sofrer a violência do branco e de ter o seu povo exterminado. A gente vai ter que, inclusive, esse fim do extermínio, esse fim dessa povo que vai ter no Brasil, é simplesmente para poder fazer com que se agrade um povo que nem mora no Brasil e que muito menos os próprios brasileiros teriam algum tipo de benefício. A partir aí do que se foca dos indígenas, vai se falar especificamente da mulher indígena, que apesar de ela não ser instruída na religião, ela tem muitos dos valores que ela está elogiando de pessoas que têm os preceitos católicos e da fé cristã, como por exemplo, dela ser fiel ao lar, dela também sair no trabalho com o marido e inclusive dela ser uma pessoa presente que não se ocupa com futilidades ou fica apenas no tédio. A gente vai ter que, inclusive, na civilização que foi trazida dos portugueses para o Brasil, elas foram as primeiras a sofrerem as consequências, não só por serem tratadas como objetos, mas também pela eliminação de si. Ela vai lamentar como, por exemplo, não existem mais exemplos como o próprio Padre Anchieta, que tinha o objetivo de fato de educar e ensinar e catequizar as pessoas e os indígenas, mas também de lamentar até mesmo de outros exemplos que existem no Brasil, da literatura e da história, que poderiam se trazer como exemplos de indígenas que a gente deveria tratar com respeito. Como, por exemplo, a gente vai ter da Paraguaçu, da esposa do Diogo Álvares Correia, que vamos ter também do Poti e da Moema, e até mesmo de que lamentar que, apesar de algumas vitórias desse povo, ele está fadado a ser exterminado no futuro. E agora se trata de outra característica inata da esposa indígena, que é a fidelidade. É muito interessante perceber que até mesmo nessa época se traz o estereótipo dos indígenas eles serem preguiçosos e terem sido substituídos pelos escravos para a parte da escravidão quando a gente fala dos negros. A gente tem que esse é o grande problema, porque apesar do governo saber que esse é um estereótipo que não vai por si só, porque é um povo que mostra que está lutando, é um povo que mostra que está trabalhando e que quer que o país vá para frente, enquanto o governo não tomar nenhum tipo de atitude de mudar de como se tratam os indígenas, de como se respeitam eles, que inclusive estão só afastando de poderem ser também pessoas úteis para a fé cristã,
o país não vai avançar. E por fim, então, vai se resumir toda a situação da mulher, de pensando que a mulher indígena, ela sofreu muito e que até mesmo os próprios indígenas eram muito relevantes quando se falava da tortura e também até suportavam, mas quando se colocaram as crianças e as mulheres indígenas nessas torturas, aí eles se tornaram revoltosos e inclusive agressivos. Vai se lamentar porque toda essa parafernália que vai existir, essa fé sendo comungada, dessa fé sendo trazida para os indígenas, de muito pouco se serviu e inclusive eram atitudes que eram até mesmo antipatriotas e anticristãs, e que se espera no futuro que haja algum tipo de mudança. E o opúsculo humanitário realmente se destaca por esse elogio da mulher indígena, porque não só a gente vai ter com esses valores sendo colocados de uma forma que é muito claro perceber que não só a gente tem exemplos na literatura, como vai aparecer de Moema, como vai aparecer de Paraguaçu, mas é essa visão que a Anísia Floresta tem em um opúsculo humanitário de como que deve ser tratada a mulher indígena, que naturalmente já tem os valores que a própria fé cristã possui, que aquilo é feito de forma espontânea, mas em vez de se olharem para aliados, em vez de se olhar para pessoas que poderiam estar também espalhando a fé, o escolhido é tratarem elas como objetos e tratarem elas como pessoas que devem ser exterminadas e utilizadas. Agora, dá para dizer que a educação em opúsculo humanitário ela é paradoxal? Existem muitos apontamentos dentro do que tem do livro da Anísia Floresta falando sobre a educação no estilo público e no estilo privado. O que vai acontecer é que a própria Anísia Floresta ela também fala a respeito da importância do ensino público e a respeito do ensino privado, mas ela fala que a melhor educação é a educação que vem de casa. Eu acho que muito do que vem disso se vai misturar um pouco da vivência da Anísia Floresta, dela ser cristã e ela ser também diretora. Então não dá pra dizer que ela é paradoxal falando que tem que se melhorar a educação, mas a melhor educação vem de casa. Eu acho que também muito se confunde porque ela mesma utiliza a palavra educação como um ensino religioso, praticamente como sinônimos e muitas vezes a mesma coisa. Então, eu acho que você consegue sim apoiar o ensino privado e o ensino público e o ensino de casa ao mesmo tempo, sendo que são âmbitos diferentes. O que a gente pode até encontrar mesmo nos textos dela, que a gente tem o ensino em casa para criarem-se os valores, depois o ensino na escola para poder se criar o valor do trabalho e também o ensino privado que se tem para as outras famílias, como as classes mais ricas, para elas poderem também serem úteis e não apenas que nem a nobreza, que eram seres ociosos que tinham dinheiro e não faziam mais nada. Ou seja, todas as classes sociais no Brasil possuem utilidade. No último texto, que é o texto 62, se faz um apanhado geral de todos os textos que foram publicados. Então, se faz um pedido aos pais que tragam para as mulheres a educação e uma educação de qualidade, que mostrem o preço pelo trabalho, que não criem apenas bonecas que deveriam ser expostas como uma coisa que é feita para uma vitrine e que, inclusive, pede pela utilidade, para poder saber da história do país, para poder também remover esses preconceitos da fragilidade do sexo, não somente das mulheres indígenas, mas também dos escravos, mas também do que vai existir de todo esse tipo de preconceito de falar, de retirar a mulher do seu lugar de educação que deveria ser, sim, feito e que foi trabalhado ao longo de todos os textos e reconhecer que o Brasil é uma terra fértil, é uma terra que possui pessoas que podem melhorar e que tem potencial. Ou seja, não precisa procurar no estrangeiro que vem aqui de forma corrupta e que não respeita o país para poder melhorar a nação. E também de poder terminar o que a gente teria do entendimento dessa obra, do opúsculo humanitário, eu vou fazer aqui então a leitura do que a gente teria dessa parte final, que seria o texto número 62. Então, vamos aqui acompanhar comigo. Por mais rigorosas que tenham sido as instituições dos povos concernentes à exclusão absoluta da mulher de toda a sorte do governo público, quem há aí que ignore ter ela a maior influência nas ações dos homens e, por conseguinte, nos destinos dos povos. Desde o último subalterno até o mais alto dos funcionários, são todos, mais ou menos, não diremos, somente inspirados, mas dirigidos por ser amor, se não por seus caprichos que têm mais de uma vez desviado da senda de seus deveres os maiores gênios, os caráteres mais abalizados. Passamos em silêncio o vergonhoso predomínio da mulher sem mérito na vida privada do homem, para apontar somente aquele que influi em sua vida política. Quantas vezes a pena do circunspecto magistrado tem-lhe tremido a mão, firmando uma sentença contra sua consciência para satisfazer o pedido de uma esposa que lhe implora pelo réu de justiça,
Quantas outras, o guerreiro impávido à frente do inimigo da pátria, no campo de batalha, curva o joelho e depõe a espada aos pés de uma mulher amada, se esta exige dele o sacrifício de sua glória e mais ainda o de sua honra. E os monarcas não têm alguns fechados os ouvidos às reclamações dos seus súbitos para seguirem os ditames do coração que lhes fala por um desses seres destinados a abaterem o orgulho do homem, curvando-o à sua vontade? Pois, apesar do quanto se tem dito e se continuará a dizer, da fragilidade da mulher e preeminência da razão do homem, este dobra quase sempre essa razão ao amor daquela, árbitro de suas razões. E quem mais do que a mulher precisa de uma boa educação correspondente às condições em que se acha colocada? Quem mais do que ela deve esclarecer o seu espírito de sorte a não abusar do império que exerce sobre o homem e dirigir este à sua própria aventura e ao bem da humanidade? A vós, pais de família, a vós cumpre remediar os erros das gerações extintas, educai vossas filhas nos sólidos princípios da moral, baseada no perfeito conhecimento de nossa santa religião, no exemplo de vossas virtudes, quer domésticas, quer cívicas, em vez da leitura de inflamantes e perigosos romances, que imprudentemente lhes deixai livres, fornecei-lhes bons escolhidos livros de moral e filosofia religiosa que formem o seu espírito, esclareçam e fortifiquem sua razão. A história, principalmente a de nossa terra, de que bem poucas se ocupam, é um estudo útil e agradável, mais digno de ocupar as suas horas vagas que certos contos de mau gosto inventados pela superstição ou fanatismo ignorantes para recriar a mocidade sem espírito. Fazer-lhes compreender, desde a infância, que a mulher não foi criada para ser a boneca dos salões, a mitológica ridícula divindade a cujos pés queimam falso incenso os desvairados, adeptos do cristianismo. Inspirar-lhes o sentimento de sua própria dignidade e a firme resolução de mantê-la intacta e vantajosamente por ações dignas da mulher, dignas da cristã, dignas da humanidade. Bane de seu espírito os errôneos preconceitos que por aí devogam a respeito da fraqueza do sexo, fazendo-as penetrar-se dessa verdade evangélica. A fraqueza escudada nas virtudes cristãs será sempre invencível. Paz, governo, povos do Brasil, elevai os olhos para esse esplêndido firmamento que se estende variando constantemente de mil encantadores cores por sobre as nossas cabeças. Volvei-os depois para esse perene e pomposa vegetação, incansável de expandir a vossos pés seus ricos tesouros, esperando de vossa mão direção mais digna dela. Contemplai todos esses prodigiosos dons da providência desdobrados a olhos indiferentes, e recolhei-vos depois em vossos pensamentos e meditai. Não vos diz a consciência que a mulher nascida nesta vigorosa terra superabundante das magnificências naturais, respirando sob um céu radiante no meio da poesia de tão admirável natureza, não se pode limitar ao papel que tem até hoje representado? Não sentis que a sua missão nessa parte da América civilizada, tão balda ainda nas instituições caridosas, não deve ser de recolher factícios triunfos tributados à matéria, quando o seu espírito pode e deve pretender a elevar-se a mais dignas e nobres aspirações, promovendo na terra o bem do seu semelhante? A providência, colocando-vos tão vantajosamente, pareceu chamar-vos a comandar um dia os destinos de todas as Américas do Sul, assim como aos filhos da União, os de toda a América do Norte. Eia, se com mais rico solo do que o dos Estados Unidos, faltou-vos a mola principal, a educação, para par deles manchardes, preparai-vos ao menos a satisfazer dignamente a parte essencial da grande missão que vos fora destinada. Educai para isso a mulher e com ela marchai avante na imensa via do progresso, a glória que leva o nome dos povos à mais remota posteridade. Então fica muito claro com esse texto final, que seria até uma coisa um pouco até interessante da gente perceber da diferença entre o primeiro texto e o último texto inserido em Opúsculo Humanitário, de como que se dá essa progressão das ideias. A gente viu ao longo de todos esses blocos que eu fui dividindo, qual que é realmente a separação do que a gente tem dessas ideias que a própria Nízia Floresta está querendo colocar. Tudo que a gente tem da parte da moralidade, da educação, assim como também a gente tem dessa intenção de como que essa educação tem que ser feita, os exemplos que precisam ser colocados, até as leituras que deveriam ter e como as pessoas que trabalham na educação e que também afetam o sistema educacional deveriam participar. É um texto que, de fato, muito do que se tem do lado pessoal quer se vazar para o lado público. E eu acho muito interessante essa parte do que temos, dessa formação do que temos da educação feminina, com os exemplos de romancistas e com os exemplos de leitura, e também de como que se deve portar a vida pessoal das mulheres, como a gente encontra no texto Nízia Floresta e a recepção de romancistas estrangeiras em Opúsculo
Humanitário, de Larissa Caroline Campos Oliveira. A gente tem essa parte muito interessante, que é essa formação, assim como dito no último texto, da leitura de textos interessantes e formadores que ensinem princípios religiosos. É importante perceber que essa formação que se fala da mulher, ela não é simplesmente dada de forma que não é que ela não tenha lazer, não é que ela não tenha outros momentos que ela poderia fazer outras coisas, mas é de formar desde cedo essa consciência de valores que ela vai levar o resto da vida. Então é a partir dessas leituras que são colocadas com as outras obras que a gente tem também dentro do que aparece em Opúsculo Humanitário, como a gente tem, por exemplo, de Sand e também a gente tem de Stowe, com essas leituras que são formadoras e engrandecedoras do espírito que existe de mulher, que é fazer com que tudo que se é colocado, que é um país ainda em desenvolvimento nessa questão do que se está separando, o que é vida pública e o que é vida particular, mas com a ideia de que é começando-se em casa com valores e com princípios bem estabelecidos de uma família, que podemos ter bons representantes de uma nação e assim fazer uma grande nação. Ao longo de todo o livro, ela vai trabalhando com essa ideia. Não adianta a gente criar bons exemplos dentro de casa e nós temos outros exemplos fora de casa que vão contradizer ou vão fazer com que tudo que a gente tem com essa educação sendo colocada seja infrutífera. Agora, o que eu achei desse livro? Eu achei um livro muito diferente de se ler, porque assim como se é colocado, não é nem uma ficção, também não é nem como uma não ficção. Eu entendo também que muitas pessoas vão chegar primeiro para fazer essa leitura por conta da lista de leitura obrigatória da FUVEST, assim como também eu fui colocado. É uma parte muito interessante da gente conseguir analisar esses textos que são colocados em periódicos com uma análise que a gente poderia ver até que ponto nós temos uma separação entre o público e temos uma separação entre o privado, assim como temos a ideia de conceito de religião e o conceito de educação, assim como também perceber essa coisa de que é tão repetido e colocado que, mas antigamente as pessoas eram escravocratas e também elas eram racistas porque era dado como normal, era tido como uma coisa muito comum, sendo que aqui nós temos um texto fortemente abolicionista e mostrando com muitos valores de que não, isso não era normal, não é que as pessoas simplesmente estavam aceitando, achavam aquilo que era o status quo. Então eu acho que é um livro muito bom para ele seguir essa linha de raciocínio de que a educação feminina e essa parte que nós temos também da formação de uma vontade, de uma nação que cresça, tem-se sim colocado-se há muito tempo. É uma obra de quando a gente tem do início da construção da formação do Brasil. Então, é um texto muito interessante até mesmo com a perspectiva feminina, porque a gente está tão acostumado a ler muitos livros de homens, então eu acho que isso dá uma outra perspectiva e até mesmo o jeito que ela escreve, porque não é direcionado para outras mulheres, é direcionado para os outros homens, até porque ela sabia da questão educacional, também de ler e escrever das mulheres, mas também até mesmo dessa composição que também é diferente. Eu acho que não é um livro fácil no que temos das referências e também das leituras das palavras, mas como na minha versão eu conseguia apertar para poder ir pro dicionário ou ir pro Wikipedia, até que meio que facilitava. Então eu acho que é um livro que realmente você conseguindo ir acompanhando e você vendo as notas facilita muito. Como é um texto de quase 200 anos, existe sim algumas palavras que não são mais utilizadas. Uma que ficou muito marcada na minha cabeça é quando tem aquele sentimento de inveja que é colocado muitas vezes em um dos capítulos, mas que ele é diferente. Então assim, não é que ele tá querendo falar de inveja ou de ciúmes, é um outro tipo de sentimento. Então é aí que fica a dificuldade, porque são palavras que não são mais utilizadas. Mas isso é uma coisa de tempo, é uma coisa de língua. Então realmente não tem como a gente fazer com que toda língua seja a mesma 200 anos atrás para hoje. Parece uma forma meio de rebuscamento, parece uma forma meio de tornar o texto difícil. Mas eu acho que é muito mais porque era tido na época como uma palavra normal, ou palavras normais, ou expressões normais. Até mesmo o uso que aparece aqui de revoga, aparece o uso de voz, de tu, aparece também como, por exemplo, o eia, que apareceu no texto final. Eu acho que são marcas do tempo que o texto foi escrito, em vez de querer se tornar um texto difícil por ser difícil, como, por exemplo, talvez escolas como o Barroco ou escolas como o Romantismo tentariam fazer para poder tornar o texto difícil por ser difícil. Agora, não dá para deixar de dizer que existe uma dualidade sobre a relação com Nízia Floresta em Opúsculo Humanitário com os escravos. Por um lado, a gente tem que, de fato, os escravos são apontados como seres humanos que deveriam ser respeitados, não deveriam sofrer agressões físicas e, muito pelo contrário, nem serem vistos como objetos ou como escravos, mas serem vistos como pessoas
pessoas e ainda mais como alicerces que poderiam ajudar na fé cristã. Por um outro lado, é uma época que o público e o privado não está muito bem estabelecido. Então, muitas das coisas do que estão se aprendendo, falar o que a gente tem que dividir entre vida pública e vida privada, como, por exemplo, a própria Anísia Floresta vai apontando da educação da mulher em casa para depois ir para o público, é ainda meio difícil a gente traçar o que a gente pode fazer só no público, só no privado, ou os dois se unem. Existem alguns apontamentos que ela mesma vai dizer, como por exemplo, de que dentro de casa evitar que as crianças fiquem com os escravos ou sejam amamentados pelos escravos, porque isso vai gerar com eles o costume de se ter não somente da preguiça, mas também de ficar mandando nas pessoas. Mas também, por um outro lado, isso dá para um outro ponto, como também de não acostumar as crianças com a violência para que elas não vivam com esse tipo de situação, para poder conseguir ficar vivenciando, mas é uma coisa muito dual, é uma coisa muito paradoxal. Então, ao mesmo tempo que ela vai defendendo que ela é abolicionista, eu acho que pela época, não só por ela também ser uma profissional, mas por também ela ser uma mãe, ficam esses problemas de que, tipo, até que ponto essa escravidão que ela está apontando, e também de que ela está apontando sobre os negros, ela deixa de ser uma opinião e se coloca como uma coisa profissional. Então, nessa época, ainda é muito difícil fazer essa separação. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui, então, o resumo do que a gente teria das ideias dentro de Opúsculo Humanitário. Logicamente que aqui eu coloquei mais do que a gente tem dos blocos, dos capítulos e dos textos, porque não sei se dá para realmente chamar de capítulo, porque como eram textos sendo colocados dentro dos jornais, não dá para realmente separar como uma forma de capítulo, então eu separei mais para essas ideias que foram englobadas. Logicamente que isso foi uma coisa do que eu achei de uma boa organização, mas fica aqui, então, essas ideias apresentadas e o que eu acho que você deveria prestar atenção. E você gostou desse livro? Se você achou interessante ou você tem alguma dúvida, escreve nos comentários, por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!